E aí, meus amigos viciados em física? Hoje vamos discutir sobre a decomposição de vetores num plano. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é: o que é a decomposição de vetores? Imagine que você tenha um vetor A sobre um plano cartesiano XY. Decompor esse vetor A nesse plano cartesiano é você fazer as projeções desse vetor ao longo de cada um dos eixos. No caso, você vai ter uma projeção ao longo do eixo X e uma projeção ao longo do eixo Y. Então, ao longo do eixo X, você vai ter uma projeção igual a 3 e no eixo Y, uma projeção igual a 4. Essas são as coordenadas da extremidade do vetor, que está escrito a partir da origem aí do plano cartesiano. X igual a 3 e Y igual a 4. Essas coordenadas são chamadas de componentes escalares ou simplesmente de componentes. Então a gente vai chamar de Azinho x igual a 3 e Azinho y igual a 4. Essas são as componentes escalares, são as projeções do vetor ao longo de cada um dos eixos. Para cada uma dessas projeções nos eixos x e y, nós podemos associar um vetor, que vai ser chamado de componente vetorial. Tá? Então, ao longo do eixo x, você vai poder associar um vetor a essa projeção que nós vamos dar o nome, esse vetor verde, de AX. E no eixo Y, essa projeção aqui, a gente vai associar um vetor chamado de AY. Então, essas são as componentes vetoriais AX e AY. Perceba que a soma vetorial das componentes AX e AY vai dar o próprio vetor A. É por isso que achar as componentes vetoriais é fazer a substituição do próprio vetor. Isso significa que ou você representa o vetor A e não representa as componentes, ou você representa as componentes e não representa o vetor A, porque as componentes têm a finalidade de substituir o vetor original. Ok? Então, as componentes vetoriais de A e vão substituir o vetor original. E essas componentes vão ser AX e AY. Como são vetores, essas componentes vetoriais, elas vão ter três características: módulo, direção e sentido. No caso da componente vetorial AX, ela vai ter módulo igual a 3, direção horizontal e sentido aí no caso para a direita. No caso do vetor componente AY, ele vai ter módulo igual a 4, olha lá no eixo Y, 4, direção vertical e sentido para cima, ok? Então, no início da aula de hoje, é muito importante que você perceba qual é a diferença entre componentes escalares, que podem ser chamados apenas de componentes, inclusive, é muito comum nas questões ele chamar apenas de componentes, ele está se referindo às componentes escalares e às componentes vetoriais. Então a primeira diferença é que as componentes escalares, como o nome já diz, vão ser grandezas escalares, ou seja, vão ser valores numéricos, que podem ser positivo, negativo ou nulo. Já as componentes vetoriais são grandezas vetoriais e, como nós já vimos em aulas anteriores, os vetores, independentemente de sua orientação, eles sempre assumem valores positivos, porque a sua intensidade vai ser o seu módulo. O módulo é sempre um número positivo, ok? Então essa é a primeira diferença aí entre componentes escalares e vetoriais. E dá para perceber facilmente que as componentes escalares vão ser muito mais práticas de usar do que as vetoriais, né? Porque a gente vai precisar apenas de um valor numérico para a componente x ou para a componente y, enquanto que as componentes vetoriais não. Além de um módulo, vai ter uma direção e um sentido. Perceba que, para não confundir a componente escalar com o módulo da componente vetorial, eu represento o módulo da componente vetorial, representei com a letra maiúscula, assim como o nome do vetor. Já as componentes escalares, estou representando com a letra minúscula, certo? Para não confundir as duas componentes escalares e vetoriais. Então vamos ver a decomposição de vetores num plano cartesiano. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. No caso do vetor A, como nós acabamos de ver, esse vetor vai ter um componente no eixo X de 3, um componente no eixo X AX igual a 3 e no eixo Y AY igual a 4.
Perceba que qualquer vetor que esteja nesse primeiro quadrante, ele vai ter os componentes x e y positivo, certo? Os componentes escalares. Mas considere agora um vetor B que esteja aqui no segundo quadrante. Ele tem aqui um componente x menos 2, esse é o componente bx, e vai ter um componente no eixo y igual a 3, que é o by igual a 3. Perceba que qualquer vetor agora escrito a partir da origem no segundo quadrante, ele vai ter sempre componente x negativo e componente y positivo, beleza? Até porque sua componente vetorial bx vai apontar para a esquerda e a componente vetorial by vai apontar para cima. É legal perceber uma coisa. Perceba que quando o vetor é escrito a partir da origem, as coordenadas da extremidade do vetor são as componentes escalares. As coordenadas da extremidade do vetor A são 3 e 4. É por isso que as componentes escalares são ax igual a 3, ay igual a 4. As coordenadas da extremidade do vetor B são menos 2 e 3. É por isso que as componentes escalares bx vale menos 2 e by igual a 3. Certo? Então, sempre que você escrever o vetor a partir da origem, as coordenadas da extremidade são as componentes do vetor. Se o vetor estiver no terceiro quadrante, como esse vetor C, as coordenadas da extremidade do vetor C são menos 3 e menos 2. Então, por ter coordenada aqui menos 3, o cx é menos 3 e o cy é menos 2. Qualquer vetor escrito a partir da origem no terceiro quadrante vai ter as duas coordenadas negativas. E se o vetor estiver no quarto quadrante, como o vetor D, ele vai ter aqui a componente x igual a 2, então o dx igual a 2 e a componente y menos 4. Qualquer vetor no quarto quadrante, ele vai ter componente x positivo e componente y negativa. Ok, mas se o vetor estiver ao longo de um dos eixos, por exemplo, o vetor E, que está ao longo do eixo x. Bom, sempre que um vetor estiver ao longo de um eixo, ele não vai ter projeção ao longo do outro. Então, por exemplo, como o vetor E está ao longo do eixo x, ele só tem componente ao longo do eixo x, que no caso é igual a 2, é igual ao tamanho do próprio vetor. Já ao longo do eixo y, o EY é igual a 0, porque o vetor está totalmente ao longo do eixo x, então ele não projeta nada ao longo do eixo y. Se o vetor estiver ao longo do eixo y, aí ele não vai ter componente ao longo do eixo x. Nesse caso aqui, a componente fx é 0 e o fy vai ser menos 4, que é a coordenada da extremidade do vetor. Então, a coordenada da extremidade do vetor E é 2 e 0, por isso que as componentes são x igual a 2 e y igual a 0. Do vetor f, a extremidade do vetor f tem coordenadas 0, que é do eixo x, e menos 4 no eixo y. Então, fx igual a 0, fy igual a menos 4. Então, é muito importante ter isso em mente, que quando um vetor está sobre um eixo, não possui componente no outro eixo, certo? Ou nos outros eixos, se for tridimensional. Aqui a gente está trabalhando num plano. Beleza. Isso é decomposição de vetores num plano cartesiano. Mas se a gente tivesse vetores num plano quadriculado, como esse daqui, como é que ficaria a decomposição desses vetores? Vamos lá. Então vamos primeiro achar aqui quem são as componentes vetoriais de cada um desses vetores. No caso do vetor A, ele vai ter uma componente vetorial aqui AX para a esquerda e uma componente AY para cima. Por que é que tem que ser assim? Um AX aqui para a esquerda e um AY para cima. Lembre-se que as componentes vetoriais têm a função de substituir o vetor. Então isso significa que a soma AX mais AY vai dar o vetor A, como era esperado. De acordo com a regra do polígono, você tem o AX e o AY um atrás do outro. O vetor resultante é o que liga a origem do primeiro à extremidade do último, que é o vetor A, certo? Então, quanto ao vetor B, você vai ter a componente BY e a componente BX. Veja que BY mais BX dá o vetor B. Então, essas componentes substituem o vetor B. E o vetor C tem as componentes vetoriais CY e CX, certo? Então, o vetor C está fora, porque eu já substituí por suas componentes vetoriais. Ok.
Então vamos determinar agora as componentes escalares de cada um desses vetores. No caso, o vetor A, como a componente vetorial AX é de uma unidade para a esquerda, então a componente escalar é igual a menos uma unidade. Imagine o vetor A escrito ali a parte da origem do plano cartesiano. A projeção dele no eixo X vai ser uma unidade para a esquerda. Para não ter que imaginar o plano cartesiano, é só perceber que se a componente vetorial AX é de uma unidade para a esquerda, a componente escalar é igual a menos 1. Já a componente vetorial AY aponta para cima, com 2 unidades. Então a componente escalar AY vale 2 unidades. Para o vetor B, você tem a componente vetorial BX com 2 unidades para a esquerda, então a componente escalar BX é menos 2. A componente vetorial BY aponta para baixo, com 3 unidades, então a componente escalar B'Y é igual a menos 3. Para o vetor C, como é que vai ficar as componentes escalares C'X e C'Y? Determine aí, como é que fica? E aí, achou as componentes escalares de C? No caso, a componente vetorial Cx aponta para a direita e tem 2 unidades, então o Cx é igual a 2. Mas a componente vetorial Cy aponta para baixo e tem 4 unidades de módulo. Então a componente escalar Cy é igual a menos 4. Então é isso, essas são as componentes escalares. Se você quisesse determinar as características de alguma componente vetorial, como por exemplo do vetor B, você teria que especificar o módulo, a direção e o sentido. Então, a componente vetorial Bx vai ter módulo igual a 2 unidades, direção horizontal e sentido para a esquerda. Já a componente vetorial By vai ter módulo igual a 3 unidades, direção vertical e sentido para baixo. Então veja que é muito mais prático você trabalhar com componentes escalares do que com componentes vetoriais, porque você vai ter que especificar 3 características para os vetores, enquanto para os escalares você só precisa de um número. Lembrando que esse número da componente escalar pode ser positivo, negativo ou nulo. Já na componente vetorial, o módulo é sempre um número positivo. Compara aí as componentes escalares do vetor B, Bx e By, que deu menos 2 e menos 3 unidades, com os módulos das componentes vetoriais, que deu Bx igual a 2 unidades e By igual a 3 unidades. Perceba que os módulos das componentes vetorial e das componentes escalares são iguais. Agora, as componentes escalares podem assumir valores negativos, mas os módulos sempre são iguais das componentes escalares e das componentes vetoriais. E é por isso que muita gente confunde essas componentes. Inclusive em livros de ensino médio, é muito comum eles colocarem apenas as componentes vetoriais. E aí o aluno não conhece a componente escalar e mais na frente começa a assumir sinais para as componentes vetoriais e na realidade você está trabalhando com componentes escalares e não componentes vetoriais, certo? É muito comum o pessoal causar confusão, confundir as componentes simplesmente porque elas assumem valores iguais em módulo, certo? Mas tem que estar atento, porque se você trabalhar com componente escalar, você vai ter que jogar o sinal dela, seja positivo ou negativo, ok? Beleza, então para organizar todas essas informações, vamos colocar bonitinho aqui essas informações de maneira organizada. Então, primeira informação, os módulos das componentes escalares são iguais aos módulos das componentes vetoriais, que é isso que causa confusão e muita gente acha que essas componentes são a mesma coisa, e não são. São grandezas diferentes. Uma é vetorial, a outra é escalar. Beleza. 2. Quanto às componentes vetoriais, é importante ter em mente que a soma dessas componentes vetoriais dá o próprio vetor original. É por isso que representar as componentes vetoriais é substituir o vetor. Para passar essa ideia, eu estou representando o vetor original por uma linha pontilhada. Veja o vetor A, o vetor B e o vetor C por uma linha pontilhada. Para passar a ideia de que eles foram substituídos pelas suas componentes vetoriais. Certo? Tranquilo. A relação
entre o módulo do vetor e suas componentes deve ser dado pelo teorema de Pitágoras, já que forma-se um triângulo retângulo. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, o módulo do vetor ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos módulos das componentes vetoriais ou das componentes escalares, já que elas sempre têm valores iguais. Então, vai dar no mesmo, certo? E como eu já disse, a função das componentes vetoriais é substituir o vetor. Então, ou você representa o vetor, ou você representa as componentes vetoriais. Se você representar os dois ao mesmo tempo, você vai estar representando o vetor A duas vezes, certo? O vetor A por estar representando o próprio vetor A e o vetor A de novo por estar representando suas componentes. Tranquilo? Beleza. Então, eu já ensinei a vocês como decompor vetores em plano cartesiano e num plano quadriculado. Mas se o vetor viesse sem plano cartesiano e sem plano quadriculado, ele viesse só em função de um ângulo em relação à direção como essa, a direção horizontal. Como é que a gente acharia os módulos das componentes vetoriais AX e AY? Bom, vamos representar as componentes vetoriais aqui. Você vai ter uma componente vetorial ao longo do eixo X, que é o AX, e uma componente vetorial ao longo do eixo Y, que é o AY. E aí você já apaga aí o vetor A. Já estou colocando ele pontilhado para reforçar a ideia de que ele foi substituído pelas suas componentes vetoriais. Tranquilo? Então lembre-se que o vetor original é substituído porque a soma AX mais AY dá o próprio vetor A. Certo? A soma vetorial das componentes dá o próprio vetor A. Bom, isso aqui vai formar um triângulo retângulo. Então, para achar o módulo do AX e do AY, basta usar as funções trigonométricas seno e cosseno. Por exemplo, para o seno, vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto em relação ao ângulo θ? Ora, é o ângulo que está lá do outro lado em relação ao ângulo, que vai ser o AY. E a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Tá? Então, o ângulo 90 graus está aqui nesse quadradinho preto. O lado que está lá do outro lado é o vetor A. Então, o módulo dele é a hipotenusa. Então, você vai chegar que o AY é igual a A seno de θ. Já se você usar a função cosseno, que é o cateto adjacente pela hipotenusa, o cateto adjacente é o lado vizinho ao ângulo. É o cateto vizinho. Então, vai ser o AX. E a hipotenusa é o A. Então, AX é igual a A cosseno de θ. Tranquilo? Então, nesse primeiro caso que eu mostrei para vocês, AX é igual a cosseno e a Y é igual a seno. Aí tem gente que olha para isso aí e diz, então é fácil demais. É só eu decorar que AX é a cosseno e a Y é a seno. Não tão rápido. Pode ser que a AX dependa do seno e o AY do cosseno. A sugestão que eu dou para vocês é o seguinte, sempre que você precisar do lado vizinho ao ângulo, o cateto adjacente ao ângulo, você vai precisar do cosseno, que é o caso aí, ó, o AX é o lado vizinho, então A cosseno. O AY é o lado oposto ao ângulo, então A seno, tá? Então sempre o vizinho, componente vizinho depende do cosseno e o oposto ao ângulo depende do seno. Vamos ver o segundo caso aqui, para você perceber que essas funções podem ser trocadas no AX e no AY. Se em vez do ângulo estar na horizontal, do vetor com a horizontal, ele estivesse com o vetor com a vertical, um ângulo alfa. Bom, agora se você usar a função seno, vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto agora é quem? É o AX, que está lá do outro lado em relação ao alfa. Então, o AX é o cateto oposto à hipotenusa, logo AX é igual a seno de alfa. Se você usar a função cosseno, o cateto adjacente é AY. Então, vai ficar AY dividido por A, que é a hipotenusa, de forma que AY é igual a cosseno de alfa. Então, veja que os nossos resultados agora, AX asseno e AY a cosseno de alfa, as funções trigonométricas foram trocadas para o AX e para o AY. No primeiro caso, o AX dependia do cosseno. No segundo caso, ele depende do seno. No primeiro caso, o AY dependia do seno. No segundo caso, ele depende do cosseno. Isso acontece porque vai depender de onde é que o ângulo está. Se o ângulo estiver com a horizontal, aí beleza, o AX vai depender do cosseno.
e o AY do seno. Mas se o ângulo do vetor tiver com a vertical, o AX vai depender do seno, porque agora ele é o lado oposto ao ângulo. Enquanto o AY, que é o lado vizinho, vai depender do cosseno. Beleza? Aí tem aluno que cria um monte de coisa para decorar isso, né? Tem aluno que faz assim: então, se ele tiver com o ângulo, que é vizinho ao ângulo, é cosseno, com o ângulo. É o caso aí, no primeiro caso, do vetor AX. Com o ângulo, A cosseno. Sem o ângulo, que é o AY, está lá do outro lado, A seno. Tem aluno que faz isso. Bom, eu particularmente não uso isso. Mas se te ajudar, tá aí uma maneira de lembrar quando é que você usa cosseno ou seno. Certo? Mas de todo jeito, tá do lado do ângulo, usa cosseno. Tá no lado oposto, usa seno. Beleza? Então, um exemplo para a gente ver como usa essas relações na prática. Então, por exemplo, digamos que você tem um vetor A de 10 unidades e eu quero achar os módulos, os componentes vetoriais AX e AY. Esse vetor A vai ter uma componente vetorial AX e na sequência aqui uma componente vetorial AY. Perceba que a soma AX mais AY dá o vetor A. É por isso que isso substitui o vetor A original. Então vamos achar as componentes. Como a AX é o lado vizinho ao ângulo, então ele é dado por A cosseno de θ. O A vale 10 unidades e o cosseno de θ vale raiz de 3 sobre 2. Então, dividindo 10 pelo 2, você vai chegar que o AX é 5 raiz de 3 unidades. Já o AY é o lado oposto ao ângulo de 30 graus. Então, AY é igual a A seno de θ, certo? Porque ele é o oposto, então envolve seno. O módulo de A vale 10 e o seno de 30 vale 1/2. Então, você vai chegar que AY vale 5 unidades. Então, está aí os módulos das componentes vetoriais AX e AY, que são os tamanhos dessas componentes vetoriais. Se o vetor A ele tivesse um pouquinho mais aberto, em vez de 30 graus, ele formasse 45 graus. Aí você teria aqui a componente AX e a componente AY, certo? As componentes vetoriais que iriam substituir o vetor A, certo? Que tem a finalidade de substituir esse vetor A. Então, o módulo do AX vai ser A cosseno de θ. O A vale 10 unidades e o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Então, o AX vale 5 raiz de 2. O AY vai depender do seno, porque ele é o lado oposto. Então, vai ficar 10 seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, assim como o cosseno de 45 também. Então, a Y vai ser também 5 raiz de 2. Então, perceba que quando o ângulo for de 45 graus, as componentes vetoriais têm módulos iguais. Belezinha? Se a gente abrir ainda mais o vetor para 60 graus, ele vai ter uma componente vetorial AX e uma componente vetorial AY, que vai substituir o vetor A. A componente vetorial AX, que é vizinho ao ângulo, vai ter módulo igual a cosseno, certo? É vizinho, usa cosseno. Então, AX vai ser o A, que vale 10, vezes o cosseno de 60, que é 1/2. Então, AX vale 5. Já o AY vai depender do seno, que é o lado oposto. Então, vai ficar 10 vezes o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, certo? O seno de 60 graus. Então, vai ficar 5 raiz de 3 unidades. Beleza? Perceba uma coisa interessante aqui. À medida que o vetor foi abrindo de 30, 45 até chegar em 60, perceba na figura que o tamanho do vetor AX ele foi ficando cada vez menor. De fato, a gente foi encontrando um valor cada vez menor para o AX. Ele primeiro foi 5 raiz de 3, depois passou para 5 raiz de 2 e depois passou para 5. Então, à medida que o vetor A foi abrindo e se distanciando do eixo X, o módulo da componente vetorial AX vai diminuindo. Em compensação, o vetor componente AY vai aumentando de tamanho. Dá para ver isso na figura. O primeiro AY tem um tamanho, o verde, o marrom já é maiorzinho, o AY, e o roxo é maior ainda. E os resultados que nós encontramos estão compatíveis com isso. Veja que o AY, no primeiro caso, deu 5, no segundo caso, 5 raiz de 2, e no terceiro caso, 5 raiz de 3. Então, com isso, a gente chega à conclusão que à medida que um vetor ele vai girando, se aproximando de um eixo, sua componente vetorial ao longo desse eixo vai ficando cada vez maior e a componente vetorial ao longo do outro vai ficando cada vez menor. De forma que se esse vetor A ele girasse tanto que ficasse exatamente na vertical, ou seja, agora ele está totalmente no eixo Y,
Aí o que é que ia acontecer? A componente vetorial AY teria tamanho igual ao próprio vetor A, chegaria a 10 unidades, e a componente vetorial ao longo do eixo X teria módulo igual a 0. Outra coisa importante de perceber é que veja que quando um vetor é inclinado, os módulos de suas componentes têm valores sempre inferiores ao módulo do próprio vetor. Então, se o vetor é de 10 unidades, você nunca vai encontrar uma componente vetorial de módulo 11, 15, 20 unidades. Não. Ele sempre vai ter tamanho menor do que o próprio vetor, certo? No caso do vetor inclinado, como nós encontramos aí. 5 raiz de 3 vai dar aproximadamente 8, alguma coisa, certo? Então, os valores são inferiores ao próprio vetor. O caso limite para a componente vetorial é ela assumir um tamanho igual ao próprio vetor, que é quando o vetor está ao longo de um dos eixos, certo? Se ele não estiver ao longo de um eixo, ele estiver inclinado, aí qualquer componente vetorial vai ter tamanho menor do que o próprio vetor. Beleza, pessoal? Então, um exemplo na física para a gente finalizar a aula de hoje. É muito comum aparecer questões assim. Um avião decola formando um ângulo de 30 graus com horizontal com o sol a pino. O que significa que o sol está a pino? É que é meio-dia, o avião vai ser iluminado de cima para baixo, certo? Então a sombra vai estar exatamente abaixo do avião, ok? Vai acompanhar o avião aí na horizontal. Aí ele quer na letra A que a gente determine a velocidade da sombra dessa aeronave. O que você precisa perceber aí? É que a sombra, pessoal, vai acompanhar o avião apenas ao longo da direção horizontal, certo? Então isso significa que a velocidade da sombra deve ser igual apenas à componente horizontal da velocidade do avião, ou seja, deve ser igual ao Vx. A velocidade da sombra é o Vx aí. Então basta a gente encontrar o Vx. O Vx é o lado vizinho, então deve ser o V vezes o cosseno do ângulo, já que ele é o lado adjacente. A velocidade da sombra vai ser essa componente horizontal aí do avião. Então a velocidade do avião está na figura, vale 200 km por hora. O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então você vai chegar que a componente horizontal do avião vai ter valor 100 raiz de 3 km por hora. Esse é o módulo da componente vetorial horizontal do avião, que é igual à velocidade da sombra. Na letra B ele pede a velocidade de subida. A velocidade com que o avião sobe é apenas a sua componente vertical, que é o Vy. E o Vy é V seno de θ, porque ele é o lado oposto ao ângulo. Então vai ficar o módulo do vetor velocidade 200 km por hora, seno de 30 graus, que é 1/2. Então a velocidade de subida do avião é de 100 km por hora. Acabou. Então não esqueça disso. Sempre que ele pedir a velocidade da sombra do avião com o sol a pino, isso é a componente horizontal da velocidade do avião. Aí é só você achar o módulo da componente vetorial na horizontal. Beleza? Então o resumo da aula de hoje. Primeiro, decompor um vetor é projetar esse vetor ao longo dos eixos coordenados, que no nosso caso a gente trabalhou sobre um plano cartesiano. Então a gente projetou sobre os eixos x e y. Essas componentes, elas podem ser de dois tipos. Ela pode ser uma componente vetorial, certo? AX vetor, AY vetor, que vai ter módulos AX igual a cosseno e AY igual a seno, se o vetor fizer o ângulo com a horizontal, isso é importante. Se ele fizer com a vertical, o AX vai ser asseno e o AY acosseno, como nós discutimos anteriormente. Mas geralmente o ângulo do vetor vai ser com a horizontal. Então geralmente vai ser acosseno e asseno, certo? Mas fica atento se o ângulo realmente está com a horizontal. E a componente escalar, que pode ser chamada apenas de componente, vai ter módulo igual ao módulo das componentes vetoriais. É bom lembrar que o módulo do vetor é dado pelo teorema de Pitágoras, certo? Então, o módulo do vetor ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos módulos das componentes vetoriais ou das componentes escalares, dá no mesmo, já que elas têm valores iguais, essas componentes vetoriais e escalares. O vetor que estiver ao longo de um eixo não tem componente ao longo do outro. Então, se o vetor A estiver na horizontal, ele não tem componente na vertical. E se ele estiver na vertical, não tem componente na horizontal. E quando você
representa as componentes de um vetor. Isso faz com que o vetor seja substituído pelas suas componentes vetoriais, certo? Então a função das componentes vetoriais é de substituir o vetor. E a relação das componentes vetoriais com o vetor é que a soma das componentes vetoriais é igual ao próprio vetor. Ok? Então, valeu, meus amigos viciados em física. Se inscreva no nosso canal. Se gostou da aula, se te ajudou, deixa aquele joinha. Curtam nossa página Viciados em Física. Nos sigam no Periscope e no Twitter. E se tem alguma dúvida, deixe alguma mensagem nos comentários do vídeo ou nos mande um e-mail caio.lima@ifrn.edu.br. Então, valeu, viciados em física. Fui!